Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Estamos juntos em uma nova edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, e é sempre muito bom contar com o seu carinho e também com sua audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre diabetes, prevenção, diagnóstico e tratamento. E os nossos convidados, eles irão repassar informações e dicas sobre o assunto. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Dr. Luciano Teixeira. Dr. Luciano é endocrinologista. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui o nosso convidado. Nossa segunda convidada é a Luiziana Lamour, ela que é nutricionista e vai trazer muitas dicas daqui a pouquinho. Ainda hoje no assunto do dia teremos as notícias da internet sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje e vamos lançar a nossa enquete do dia. É um momento para você interagir, responder nossa pergunta e também aproveitar a oportunidade e mandar sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais, então fica conosco porque o assunto do dia só está começando. E dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, apontam que 16 milhões de brasileiros sofrem com diabetes. Ainda de acordo com o estudo, a taxa de incidência da doença cresceu 61,8% nos últimos 10 anos. O diabetes é uma epidemia global e o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países com maior número de casos, atrás apenas da China, Índia e Estados Unidos. E vários fatores desempenham papel muito importante para este crescimento em países em desenvolvimento: obesidade, sedentarismo e alimentação inadequada. A partir de agora vamos acompanhar uma reportagem que traz mais informações sobre a doença e como o diabetes é tratado no Hospital das Clínicas. Vamos conhecer o serviço prestado aos pacientes que têm diabetes no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Acompanhe. Obesidade, alimentação não saudável, falta de atividade física, histórico familiar e pressão alta são os principais fatores de risco para o diabetes tipo 2. A doença é provocada pela combinação da diminuição da produção de insulina com a resistência à sua ação no organismo, o que provoca o aumento da glicose. O problema está no diagnóstico, já que metade das pessoas com diabetes não sabem que tem, principalmente por desconhecimento dos sintomas ou ausência deles, que podem incluir sede em excesso, urinação frequente e falta de energia. O mais importante, além do diagnóstico precoce, é identificar os sinais e os fatores de risco para a doença, porque a partir de abordagem de pessoas que têm esses fatores de risco, a gente pode dar o diagnóstico precoce. Então, os principais fatores de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2, sem dúvida nenhuma, o principal é a obesidade, mas nós temos também o sedentarismo, pressão arterial elevada, história na família de familiares com diabetes tipo 2. Então, baseado nesses fatores, é possível identificar pessoas que têm um maior risco e, a partir daí, a gente conseguir dar um diagnóstico mais precoce. Por ser uma doença multifatorial, a diabetes precisa de atenção e cuidado com a saúde do corpo como um todo. O paciente precisa se disciplinar para manter uma alimentação saudável e a prática regular de atividade física. Isso porque a obesidade é a principal responsável pelo aumento dos casos de diabetes no mundo. 1 em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. No Brasil, o percentual de diabéticos subiu mais de 60% e passou de 5,5% para 8,9% dos brasileiros em 10 anos, entre 2006 e 2016, segundo pesquisa do Ministério da Saúde. A maior parte dos pacientes, cerca de 85%, tem diabetes tipo 2. É o caso do filho da Sueli. Foi pro médico, assim, ele é muito gordo, é obeso. Aí descobriu que estava com diabetes. Assim, ele começou sentindo umas dores muito forte, e ficou sendo socorrido direto, e a gente pensando que era coluna. Aí quando chegou no médico e fez o exame, descobriu que era diabetes tipo 2. Então a gente precisa prevenir a obesidade, precisa combater a obesidade, precisa de campanhas que estimulem uma alimentação mais adequada na população, principalmente na infância. Então a merenda escolar, o ensino de uma dieta saudável para a criança, começa daí, a prevenção do diabetes. E
estímulo à atividade física. No Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, 300 pacientes com diabetes são atendidos por semana. A maior parte, casos graves que são encaminhados da atenção básica. E a disciplina é fundamental durante o tratamento, porque a diabetes é a principal causa de doenças cardiovasculares, AVC, cegueira, falência renal e amputação de membros inferiores. Para falar mais sobre a doença, a Sociedade Brasileira de Diabetes lançou a campanha O Diabetes Diz Respeito a Toda a Família. A prova da necessidade desse diálogo franco está na resistência que esta aposentada teve diante do diagnóstico. Um choque. Foi um choque quando eu descobri, porque o médico disse: você já está sabendo que você é diabética? Eu disse: não. Aí passei 10 anos para me assumir como diabética. Aí agora eu faço tratamento. Aqui no Hospital das Clínicas a gente tem a endocrinologia, que temos 2 ambulatórios específicos só para diabéticos, na verdade 3. E temos um setor de nutrição e também na universidade, não no Hospital das Clínicas, existe o atendimento também para a educação física, para estímulo à atividade física. Um excelente trabalho que é realizado lá no Hospital das Clínicas, né, da Universidade Federal de Pernambuco. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a importância desse atendimento e vamos trazer muitas outras informações com a ajuda dos convidados de hoje que já estão aqui no nosso estúdio, irão ajudar você nesse Dia Mundial do Diabetes. Vamos falar sobre principalmente prevenção, diagnóstico e tratamento, além da aceitação da doença para que seja feito o tratamento eficaz. Mas agora a gente chama você que está em casa para participar aqui do nosso programa. Que tal interagir com a gente? Vamos logo à nossa enquete. Hoje temos uma pergunta a fazer a você que está em casa. Você vai ligar aqui para a nossa produção e responder a seguinte pergunta. Enquete do dia lançada e a gente quer saber se você se preocupa com a sua alimentação para prevenir o diabetes. Você tem essa preocupação, sim ou não? 3424-1547 é a nossa linha interativa. A linha está disponível a partir de agora para você ligar para a gente, participar, respondendo a nossa pergunta e mandando também a sua dúvida sobre o assunto. 3424-1977 é o nosso segundo número, também disponível. Participa aqui com a gente. Nossos convidados terão o maior prazer em responder cada pergunta que vai chegar. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço também na internet, é a nossa fanpage. Lá você acessa, responde a enquete, deixa a sua dúvida e a gente vai responder também daqui a pouquinho. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, você acessa, manda aí muitas perguntas, daqui a pouquinho os convidados vão responder e terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Olha só, a gente segue falando o seguinte, que quando se fala em alimentação de diabéticos, existe ali a ideia de que a dieta deve ser bem limitada. Na verdade, é exatamente o contrário. É importante que a dieta para o diabetes ela seja bem variada, composta por alimentos naturais que colaborem para estabilizar o nível glicêmico do sangue. E a gente vai aprender muito mais e com mais propriedade aqui sobre o assunto com os 2 convidados que já estão no estúdio. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Luciano Teixeira, endocrinologista, seja muito bem-vindo. Obrigado por esse convite, que realmente eu acho que é um assunto extremamente importante para a sociedade de geral. E nós médicos e nutricionistas, quem lida com realmente pacientes de diabetes mesmo, sabe qual é o problema. Uhum. Luiziana Lamour, nutricionista, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Falamos do que é a doença, né? Trouxemos uma explicação na reportagem. A gente viu também uma personagem falando da não aceitação. Ela passou 10 anos para aceitar a doença, né? Ela teve essa dificuldade de aceitar a doença, falou que descobriu. A descoberta parte a partir de que circunstância, né? Porque a gente tem aqui os números, porque as pessoas falam logo do nível, né, de glicemia ali no sangue, o nível glicêmico do sangue para se ter o diagnóstico. É dessa forma, doutor? Primeiro tem um sintoma, a pessoa desconfia, vai fazer um exame específico e chega aqui a esses números. Como é que a gente pode explicar, já para quem está em casa, o diagnóstico de diabetes? Esse dado aí, que é a hemoglobina glicada, a hemoglobina glicosilada também, ou A1C, a mesma coisa, ele reflete justamente a glicemia nos últimos 4 meses. Uhum. Então, realmente dá uma ideia, um panorama geral. Isso é muito bom para o controle da diabetes.
Agora, tem muita gente dizendo que é mais fácil você fazer o diagnóstico assim, com hemoglobina glicada, que reflete a glicose, do que com a glicemia. A glicemia é uma dosagem que você pode fazer até nesse aparelho que está aí atrás de você, que Tem é o esse aparelho aqui, né? E é muito eficaz. É o mais comum, né? Que as pessoas colocam lá o dedo, furam o dedo e colocam ali para... Então, a diferença é pouquíssima, negócio de 2%, 5% de diferença. Então, aqui veio a glicemia, o nível de glicemia. O nível de glicemia. Então, se você pode fazer assim, entendeu? E todo mundo fazer justamente a partir do governo, da população em geral, da sociedade e tal, e ver porque o grande problema é que esse pessoal não faz nem glicose, glicemia, como é, porque a partir principalmente de 40 anos, paciente obeso, então, paciente que tem a doença na família, história familiar de diabetes, esse é um paciente de alto risco. E hoje em dia, só viver na sociedade que a gente vive, comendo realmente nada de realmente valor, é muita comida bugiganga, como se chama, então, e sem atividade física, está feito, aí é um ciclo. E essa má alimentação, né? Ela é prejudicial nos dois tipos de diabetes? Sim. Ou só em um tipo? Nos dois? Sim. E Luciano falou a questão do diabetes que tem origem familiar. As pessoas que têm história de diabetes na família já devem cuidar da alimentação das suas crianças desde cedo. Por isso que o tema diabetes e família tá tão em pauta esse ano, né, no Dia Mundial do Diabetes, porque precisa de haver o envolvimento da família. Se a família não tem uma alimentação saudável, como vai exigir de um membro da família só aquele tenha? Então você tem que ter uma reorganização de casa. E nem de hábitos de simples, vida. Né? A gente tem não, que nem sempre é simples. Mas é algo possível. Mas hoje nós temos uma gama de informações muito grande, né? Nós temos já estudos muito bem fundamentados que nos dão um respaldo de orientar essas famílias. Nós temos na assistência básica o nutricionista, nós temos nas redes de saúde, praticamente em todas as unidades de saúde, nós temos serviço de nutrição. O Hospital das Clínicas faz um serviço fabuloso, tem um serviço fabuloso. Né, parabenizo as minhas colegas do Hospital das Clínicas, porque realmente tem um trabalho muito importante. Mas eu acho que a gente precisa colocar dentro de casa isso. Colocar para a família a importância de mudar o estilo de vida, de mudar o hábito alimentar. Voltando aqui para a tela, né? Nesse caso, doutor, os valores normais da hemoglobina, né, glicada, a gente tem aqui esse percentual para quem está em casa. As pessoas sadias têm entre 4,5% e 5,7%. Exatamente. Vamos tentar explicar aqui. Esse aqui é feito um exame de sangue, é diferente? É um exame de sangue que reflete justamente a glicose nos últimos 4 meses. Então, se você tiver uma hiperglicemia, uma glicose alta, vai refletir aí. Ele não vai ser mais 5,7. Pode ser 6, 7, 7,5. 11, entende? Dependendo do nível de hiperglicemia, de realmente açúcar muito alto, entendeu? Mas o normal, quer dizer, para você controlar bem, abaixo de 7, a gente já considera um bom controle de diabético. É o paciente que está sendo tratado e a gente tem um dado como é que está, porque às vezes a pessoa, na véspera de fazer a glicose, faz tudo direitinho, faz a dieta e tal. Quando vai fazer a glicose, está tudo normal, você pensa da tua cabeça que ele está controlado. A glicemia, se você mede a glicemia no dia, você vai ter uma medida aleatória. Então, como o Luciano está explicando, você pode ter naquele dia uma glicemia abaixo de 100, normal. Só que quando você vai fazer a hemoglobina glicada, de 4 meses para trás, você tem o histórico daquela pessoa. Então, você pode ter uma glicose normal naquele dia, mas a hemoglobina glicada vai nos mostrar que essa pessoa tem um descontrole glicêmico ao longo do tempo. Até porque, né, a alimentação também pode interferir se a pessoa vai fazer esse simples exame, né, que fura a ponta do dedo e coloca aqui nessa maquininha para ver o valor da glicemia. Sim, porque pode não ser exato por conta disso, né, Luciana? Você pode ter pequenas diferenças, mas assim, você tem a dosagem de jejum, né, que deveria dar abaixo de 100 para as pessoas sadias. Você tem, se você se alimentou e faz esse exame, então, até 140 é considerado como aceitável com a pessoa alimentada. Mas o melhor é que você tenha essa dosagem glicada, não é, Luciano? Porque você tem uma história de 4 meses para trás. É como eu estou dizendo, você pode, naquele dia, furou o dedo e deu normal. Aí você se confia, né? Eu estou ótima. Mas, quando você vai ver o seu histórico, você vem num descontrole em outros dias e que está, silenciosamente, você está tendo lesão de órgãos importantes, como os rins, como a visão, né? Como os nervos periféricos.
E esse número que a gente falou no começo do programa, né? Acho que está em descontrole, né? A nossa sociedade está em descontrole, porque são 16 milhões de brasileiros com a doença. Todos sabem, doutor, que tem o diabetes? Não, repare, vou dizer mundial, né? A Organização Mundial de Saúde recente. Isso aí, no mundo todo, tem em torno de 450 milhões de diabetes, entre os quais 225 milhões não sabem que tem um diabetes. Então, repare, isso é muito perigoso, porque isso aí se reporta, em torno de 50% dos pacientes diabéticos não sabem, entende? Então, tem que fazer exame para realmente checar, para a gente saber, identificar, ver os sintomas, né? Urinar muito, ter muita sede, se acordar à noite para urinar, e sede excessiva. Então, você tem que estar alerta a isso, porque é muito frequente a diabetes. E geralmente, quando esse pessoal que não sabe é diagnosticado de diabetes, a maioria deles já tem uma complicação. Ou retinopatia, o problema cardiovascular, o problema nefropatia no rim. Então, realmente, a grande maioria deles já tem pelo menos um tipo de complicação. E só lembrando que quando você apresenta os sintomas de muita sede, né, urinando muito, muita fome, perda de peso, é quando você já está num descontrole muito grande. Então, você pode já estar com o diabetes instalado, sem estar com essa sintomatologia. E você não está sentindo nada. Quando você vem ter sintomas, é quando você já tem um descontrole maior e que você já pode apresentar, como o Luciano falou, alguma alteração de órgão-alvo, de visão, problema cardiovascular, né? Aí é um tipo só de diabetes que existe ou não? Tem vários tipos? Vários tipos da doença, tipo né? O quê? 10% dos pacientes diabéticos. A gente tem essa tela, né, mostrando também, doutor. A gente vai mostrar para quem está em casa essa tela dos tipos de diabetes. A gente pontua e o senhor vai explicando cada um. Vamos lá ver aqui no nosso telão. Diabetes tipo 1. No jovem, paciente jovem, pode ser também no adulto, mas geralmente é jovem. E é insulina dependente. São pacientes que têm que tomar insulina para controlar. O que caracteriza uma falência realmente do pâncreas, se acha que é mais autoimune, né? O próprio organismo fabrica anticorpo que destrói o pâncreas. Então, esses pacientes têm que tomar diabetes. O pré-diabetes é quando você tem uma glicose em torno de 90, 99, 100 até 125. Entende? Então, quando você está aí nesse limiar, então se caracteriza por pré-diabetes. O grande problema é que o pré-diabetes, se não se cuidar, 50% desses casos, ao longo do tempo, ao longo da vida, vai desenvolver diabetes. Então, é aí que você tem que realmente cuidar e classificá-lo como pré-diabetes, falar com o paciente, explicar a doença, entende? Porque, diga. Do tipo 1, doutor, é o fator genético que é mais determinante, né? E no caso, os fatores externos, como a alimentação, podem modificar e causar o tipo 1 da doença? Repare, tem um fator genético, inclusive hoje existe realmente estudo genético mostrando que vários cromossomos são realmente responsáveis, mas ainda não, é muito longo, é muito extenso isso aí. Mas pode ocorrer, aliás, ocorre subitamente, e a gente não tem ainda essa facilidade de conseguir um estudo genético do paciente. Pode ter por infecção também, né? Exato, infecção, você pode ter uma infecção viral. Né, por exemplo, uma parotidite, uma papeira pode migrar, você pode ter o pâncreas atingido e você pode se tornar diabético tipo 1, insulina dependente. E quando a gente fala dessa preocupação com a alimentação, quando as pessoas ouvem, né, a palavra diabetes, já lembra do açúcar. Aí acredita, né, que a preocupação deve ser só com o açúcar. Será que as pessoas estão corretas? É toda uma mudança de estilo de vida, de estilo alimentar. Porque os alimentos também contêm açúcar, se transformam em açúcar. Então não é só o açúcar em si, o açúcar branco, né? E as pessoas confundem muito também, achando que açúcar demerara e açúcar mascavo não é açúcar. É açúcar. É açúcar. Açúcar branco, açúcar demerara, açúcar mascavo, todos são açúcares. Então, todos têm que realmente ser controlados. Então, tem que repensar esse hábito alimentar, né? Como um todo. Como um todo. Para não ter complicações. Entendemos diabetes tipo 1, pré-diabetes e agora o tipo 2, doutor. Esse é o mais comum? Exato. Em torno de 80% a 90% dos pacientes de diabetes têm o tipo 2. Então, agora, 90% do diabético pode ser pré-nível. Você pode tratar o paciente quando tem alto risco, justamente para evitar que é muito grande o número. Então,
se você realmente tivesse um tratamento para evitar o diabetes, isso aí pode ser feito através de mudança de estilo de vida, nutrição. Atividade física, entendeu? Peso, atividade física, que hoje realmente o mundo é muito parado, é muito... mas aí isso aí a pessoa tem que estar na cabeça. Você tem um pré-diabetes, paciente obeso, não faz atividade física, a alimentação completamente errada. Aí tem que mudar a alimentação, aí Luciana. É que quando a gente junta ali, né, o sedentarismo com a má alimentação, consideravelmente, né, e rapidamente você vai ver uma mudança no seu corpo. Por quê? São 2 fatores quando a de gente risco. se alimenta e não gasta o que se alimentou, vai se acumulando, aí se transforma em gordura? Exato. Exatamente. Você tem um consumo de energia para as suas atividades. A gente precisa dessa energia todos os dias. Nós precisamos dessa energia. Não é ficar sem comer que vai resolver. Até dormindo você precisa de ter, que é o que a gente chama de taxa de metabolismo basal, que é o básico que você está gastando para se manter vivo. Você precisa de energia, você precisa de uma boa alimentação. Mas se eu comer em excesso, e a partir dos 30 anos de idade, você já começa a ter uma alteração de taxa metabólica basal. O que é que significa isso? Que você começa a comer, mas você pode ganhar mais peso. E à medida que vai avançando na idade, nas mulheres, principalmente na menopausa, você tem uma tendência a maior ganho de peso. Então, você tem que trabalhar a sua alimentação. Vai ficando mais lento, o metabolismo? Vai ficando mais lento. Não é lentificar, de você adoecer, não é isso. Mas existe, fisiologicamente falando, uma alteração do gasto energético do nosso organismo. Então, se você consome uma quantidade maior do que você vai gastar, você vai acumular. E esse excesso de peso é um grande fator de risco para o diabetes. Síndrome metabólica, que você envolve vários fatores, né, como triglicerídeo alto, bom colesterol baixo, glicemia alterada já no patamar acima de 125. Então, você juntando esses fatores, você vai provavelmente desenvolver um diabetes. E o tipo gestacional, doutor? Justamente que desenvolve na gestação, principalmente na 24ª semana. Então, se acha que é uma resistência à insulina por causa do chamamento dos hormônios secretados durante a gestação. E o pâncreas dessa paciente realmente não tem capacidade de realmente lidar com a quantidade X de insulina. E depois da gestação, aí essa paciente fica boa. Mas só que, repare bem, 50% dos pacientes que têm diabetes gestacional vai desenvolver diabetes tipo 2. No futuro. Então, é uma paciente que vai ter que ter cuidado o resto da vida. Então, e outra coisa, quando você faz o diagnóstico de diabetes gestacional, você tem que manter a glicose extremamente na dieta e na atividade física, e aí com medicação, e a maioria das vezes insulina, porque depende muito justamente daquela gestação ser viável, justamente no controle da diabetes. E quando se fala em alimentação na gestação, as mulheres às vezes têm uma desculpa, né, Luciana? Tem que comer por 2. Acho que não existe a devida atenção desde o começo. A partir do momento que é diagnosticado a positividade, né, a gestação, e existe uma necessidade de um incentivo maior do profissional que atende, profissional médico, para orientar essa gestante que ela tem que cuidar da alimentação desde o começo, porque o que nos chega em consultório já é o diabetes gestacional instalado. Então, muitas vezes, uma paciente que já vai precisar de insulina, porque, como o Luciano disse, é muito grave. Você pode ter um prejuízo muito grande, tanto para a mãe quanto para o feto. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre diabetes. E a partir de agora, vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. E quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, um ótimo dia para você. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é o da revista Veja. Brasileiro desconhece graves consequências do diabetes, aponta pesquisa. Com 14 milhões de diabéticos, o Brasil ocupa o ranking na 4ª posição no número de pessoas com diabetes no mundo, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes. Uma pesquisa realizada pela Abril Inteligência revelou que apenas 1 em cada 4 brasileiros tem consciência que o diabetes é uma doença grave. O levantamento também mostra que a maioria das pessoas não entende os riscos de não tratar a doença. Entre os entrevistados que possuem a doença, 50% acreditam que ela é hereditária, o que nem sempre é o caso.
Já 35% relaciona o diabetes ao estresse. E agora a gente volta ao estúdio para conversar mais sobre esse assunto. Com você, Valdson. Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Vários tópicos chamaram a atenção da notícia da internet. E um muito interessante é que fala que muita gente tem a ciência, né, de que o diabetes é uma doença grave. Mas ter o conhecimento, né, e ter essa ideia de que é uma doença grave, é suficiente ter essa informação ou não? Se eu não faço nada para prevenir, ou se eu tenho uma doença, né, e não faço nada para tratar, adiante de alguma coisa eu saber que é uma doença grave? Qual a opinião de vocês? É terrível. Quer dizer, a reação das pessoas, às vezes, é como se diz denial, nega a doença, como essa senhora falou aí no começo. Você tem que enfrentar e tratar, porque é uma doença crônica e é tratável. Você vai ter diabetes pro resto da vida, você não vai ficar bom na diabetes. Quando se fala de crônica é porque não tem cura, doutor? Não tem cura, mas tem controle. Então isso é muito importante. Ela é muito ligada à obesidade, diabetes tipo 2. Em torno de 80%, 90% do diabetes tipo 2 tem de obesidade presente. Para você ter uma ideia do problema mundial, cada 8 segundos alguém morre de secundária a uma complicação de diabetes. Cada 15 segundos alguém amputa um membro inferior, uma perna, devido à gangrena secundária à diabetes. E cada 5 minutos tem um infarto miocárdio. Então você vê a nível global, são 420 milhões de pessoas com diabetes e onde a metade não sabe. Então, em sabendo, aí você não justifica nenhuma um controle, porque não adianta você dar uma medicação ou fazer uma dieta e não ver como é que estão os parâmetros. Entendeu? Você quer acrescentar alguma coisa? Você ter o conhecimento é muito importante, porque são fatores modificáveis. Você pode não impedir de ter a doença, óbvio. Você pode até ter, mas você sabe que pode controlar. E você sabe também que pode prevenir quando você modifica a alimentação e quando você modifica o seu estilo de vida, de atividade física, por exemplo. Então, a questão do sedentarismo é um mal que atinge, é o mal do século. Ah, mas tem muita gente praticando atividade física, mas nem todo mundo consegue ter acesso, né, a uma academia, ou mesmo as academias de rua, às vezes você não consegue. A questão do acesso ao serviço de saúde, a questão do acesso à informação da alimentação. Outra coisa, é um choque, o paciente recebe esse diagnóstico e nega, como apareceu aquela senhora que passou 10 anos até dizer, realmente eu sou. Mas veja o tempo que ela perdeu e o quanto ela se prejudicou nesses 10 anos. Talvez por falta de orientação, talvez por falta de um investimento do próprio profissional que atendeu, de explicar pelo menos 5 minutos, dizer o que é que o diabetes pode fazer com a pessoa, conhecer os alimentos, saber que nem tudo é proibido, porque existe uma coisa, eu não posso comer mais nada do que eu gosto. Não, hoje a gente tem muitos recursos, a gente hoje tem conhecimentos que não tinha antigamente, há 30, 40 anos atrás, você proibia algumas coisas que hoje você sabe que pode inserir com parcimônia. Então, eu acho que o conhecimento, a informação, há muitos anos atrás, houve um seminário latino-americano e que um dos fatores identificados dentro de problemas de saúde, da problemática, era a falta de informação adequada. E você vê, quando você consegue fazer com que a informação chegue, você consegue modificar comportamento. Aí, para tratar a doença, né, a gente viu como é que se chega ao diagnóstico. Depois do diagnóstico, acho que é uma equipe multiprofissional para tratar esse paciente, porque em alguns casos até o psicólogo pode entrar em ação. Sim. Como é que a gente explica, né? Quais profissionais que são envolvidos? O mais importante está aqui junto em mim, é nutricionista. Todos são importantes na realidade, não é? Quando a gente estava conversando, por exemplo, você fazer uma cirurgia, fazer uma cirurgia que vai impedir de você comer mais, você está operando o estômago, por exemplo, você não está operando a cabeça. Então, muitas vezes você precisa de ter o psicólogo também. Você precisa do endocrinologista, porque vai tratar, vai conduzir a medicação. Você precisa do nutricionista, você precisa do enfermeiro, para orientar os cuidados, né, para prevenir problemas como o pé diabético, por exemplo. Você precisa do fisioterapeuta. Então, a equipe tem que ser multi e também interdisciplinar. A equipe tem que conversar entre si para poder falar a mesma linguagem, e o objetivo comum é que esse paciente esteja bem controlado e tenha melhor qualidade de vida. Ok, a gente separou uma tela agora sobre os principais sintomas do tipo 1 do diabetes. A gente tem aqui a primeira tela, são sintomas comuns, né, para quem tem esse tipo de diabetes. A gente vai falar cada um desses tópicos, vocês vão nos ajudando a compreender. Primeiro é a vontade frequente de urinar, né, um sintoma muito frequente aí para quem tem o diabetes tipo 1. Isso
todos os horários do dia a pessoa tem vontade de ir no banheiro várias vezes, doutor? Principalmente quando está descontrolado. Aqui a gente tem o que a gente chama de limiar renal, onde a glicose acima daquilo começa a ser secretada pela urina, quer dizer, expelida pela urina, vamos dizer assim, para se entender. Porque o corpo, o organismo da gente é sábio, então ele quer botar aquela glicose em excesso para fora para tentar controlar. E que, quer dizer, funciona em alguns casos, mas não é o... Então você tem que urinar muito, porque é como se fosse uma osmose, uma diurese osmótica. Quando passa a glicose pela urina, pelo rim, então leva também água. Aí você fica urinando frequentemente e principalmente quanto mais descontrole tiver a diabetes, o Isabel falou isso, mas você realmente tem o que a gente chama poliúria, se acorda à noite várias vezes. Então, daí vem a sede excessiva, porque você se desidrata. Se você não realmente tomar líquido, você tem uma sede muito grande e você tem que se hidratar, porque senão você desidrata, termina entrando em coma diabético. Para o paciente diabético, essa sede, né? A gente fala de hidratação agora. Ao recomendável, vocês recomendam mais do que para o paciente que não tem o diabetes? Porque tem um ideal assim, de consumo de água por dia. Não, essa sede excessiva tem que ser tratada, não adianta. Você pode dar 1 galão d'água e não vai saciar. 20 litros e não sacia. Não sacia. Inclusive tem pessoas que procuram um médico. Eu tive uma paciente que procurou o serviço médico porque ela começou a gastar muita água. Sim. Ela disse que 1 galão dava para não sei quantos dias e começou a dar para 2, 3 dias só. Aí ela viu que tinha alguma coisa errada. Então, essa sede a gente não vai tratar recomendando mais líquidos, não. E tem como a gente definir, assim, quando começa a ser excessiva essa sede, qual ponto que a gente poderia ter ideia de que é excessiva? Tem boca seca, não é, Luciano? A boca seca e assim, é uma sede... Porque está quente, não né? É normal. A região da gente está quente, dá uma você sede. Você toma um copo com água e você se sacia com aquele copo com água. Você vai tomando e vai urinando, toma. É um ciclo vicioso. Que precisa ter atenção e tratamento. Exato. E tem aqui a fadiga, né? É um sintoma muito presente no tipo 1. A fome excessiva é porque você está acumulando glicose no sangue. Essa glicose também está saindo pela urina, mas ela não está entrando na célula para alimentar e lhe dar energia. Então, você vai ter a fadiga também associada a essa fome. Então, e a perda de peso, que você queima a gordura como fonte de energia, já que a glicose não está sendo utilizada. Por isso que muitos pacientes também emagrecem bastante, né, doutor? Por conta desses que foi explicado. Mas realmente o obeso aí não é o tipo de emagrecimento que a gente quer. Exato. Porque isso é doentio, né? Não é saudável. É saudável, exato. Próxima tela, vamos conferir juntos aqui. Temos outros sintomas. Nervosismo é muito frequente para quem tem o diabetes tipo 1. Nervosismo, no descontrole, né? Pelo descontrole. De repente você não sabe porque você tem a noite mal dormida, porque você tem que se acordar várias vezes de noite para fazer... Cefaleia, né? Dor de cabeça. Cefaleia, e tem toda a fadiga, inclusive você pode ter alteração de potássio, sódio. É muito grave. E a gente vê que um sintoma vai, né? Fazendo sentido do outro. Exatamente. Né? Vai puxando o outro, porque quando você está nervoso, você já muda o humor. Exatamente. Quando você está fadigado, você já muda também de humor. A náusea e vômito. Na hora que você está queimando mais gordura, você está aumentando a circulação de corpos cetônicos, que é um derivado do metabolismo das gorduras. E aí causa náusea e vômito também. Não é, Luciano? Se eu estiver errada, me corrija. Ok, vamos seguir aqui, temos outras telas, vamos conferir agora a próxima informação. Agora o diabetes tipo 2, os principais sintomas também comum, né? A fome excessiva é comum, tanto no tipo 1 como no tipo 2. Sede excessiva também aparece no quadro do diabetes tipo 2. Agora aqui, infecções frequentes, que não apareceu lá no tipo 1, doutor. Todas as 2 também tem. O tipo 1 descontrolado também tem. Você vai exatamente presente quando tem... o excesso de açúcar, né? Dá um meio de cultura, né? Para as bactérias. Somente infecção urinária. Né? Muito comum. Feridas que demoram a cicatrizar também é algo que preocupa muito, pode levar até a amputação de membros. Exatamente. Exatamente. Vamos seguir com mais sintomas aqui do diabetes tipo 2. Olha só, tem alteração visual, que é aquela visão embaçada, é muito comum quem tem o diabetes tipo 2. Né, doutor? Queria falar um pouquinho porque, sobre na verdade, isso. quando você tem a hiperglicose, a glicemia alta, né, hiperglicemia, você muda o chamado da densidade do humor aquoso dentro do olho, então você pode ter aquela visão meio embaçada. E é muito frequente também esses pacientes já têm um grau de retinopatia, que é justamente lesões das pequenos vasos na retina. E como eu disse, é retinopatia, nefropatia, problema renal e
cardiopatia. Então, isso aí a gente tem que fazer um exame de fundo de olho. É um exame que a gente faz rotineiramente, ou então e mandar para um oftalmologista para dar uma olhada no fundo de olho do paciente diabético. Às vezes consegue, né, chegar ao diagnóstico com a desconfiança do oftalmologista, né, doutor? Exatamente. É muito comum isso acontecer. Tem um microneurisma, tem proliferação de vasos, é alteração bem característica de diabetes. E você pode tratar isso no começo e evitar a pessoa, porque a perda da visão é muito frequente também. Quando a pessoa não trata e deixa a coisa, entendeu, correr a revelia. Então, você pode usar laser hoje tranquilamente e ter um resultado muito bom. E por último, aqui para a gente encerrar esses sintomas do diabetes tipo 2, tem o formigamento nos pés e também a presença, né, de furúnculos. Baixou a imunidade, aí os furúnculos começam a aparecer. Exatamente. Esse formigamento pode ser a primeira manifestação da neuropatia. É outra complicação também da diabetes. Parece só como complexa. O diabetes é uma doença de sistemas. Então, você não tem só o açúcar circulando alto no sangue, está passando por todo o seu organismo e mexendo com tudo, né? Exatamente. Tem muita gente participando através do WhatsApp, a gente vai começar a repassar aqui as perguntas dos telespectadores. Você que acessou o WhatsApp 992094819, mandou a pergunta, muita atenção que ela vai ser respondida a partir de agora. Tem a primeira pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas agora sim, se identificou. Antônio Ferreira, ele disse que está muito preocupado porque ele fez, né, pela primeira vez a dosagem no sangue em jejum e deu 100 a glicose dele. Ele tem 52 anos. E é a primeira vez, né, que ele fez e deu esse percentual. Por que ele disse que antes sempre foi normal? Esse percentual de 100 já é para ele se preocupar? É um sinal de alerta, né? Porque acima de 99 a gente já fica alerta e saber se ele tem história familiar, saber se ele está vivendo uma vida saudável, saber se a alimentação é saudável, né? Atividade física, isso está faltando, porque é aí quando você pode realmente evitar que o paciente se desenvolva diabetes. E repetir, essa glicose tem que ser repetida para ver que rumo ele está tomando, entendo que a glicose... Fazer hemoglobina glicada, né? Hemoglobina glicada, exatamente. É porque essa glicose é só medida naquele aumento. Então, a gente tem que repetir isso e fazer hemoglobina glicada, que a gente vê a glicose de 4 meses atrás. Agora tem a participação da Silvana, que mora em Casa Amarela. Ela diz o seguinte: no dia 7 de setembro, eu descobri que minha filha de 9 anos ela tem o diabetes tipo 1. Ela fala que agora, de 20 dias para cá, ela está dando baixa, né? Sempre muito baixa e na hora do almoço. O que poderia ser feito, né? O que fazer? Ela diz que está encontrando uma certa dificuldade porque os médicos estão em greve e ela está aguardando. Ela diz que está seguindo a dieta, uma dieta básica, mas ainda tem muitas dúvidas, principalmente por conta da idade da filha, né? E assim, se é diabetes tipo 1, se foi diagnosticado, provavelmente a criança é dependente de insulina. Acredito que, porque ela não dá maiores detalhes, não é? A glicose pode estar também muito baixa, pela interpretação dela, porque também a dieta pode estar inadequada. A gente não sabe, eu não tenho detalhes para poder a gente aprofundar mais. Mas pode ser ou a dosagem de insulina, ou a alimentação que nesse horário não está sendo completa. Numa criança, até você ajustar, existe um tempo maior, né? Tanto ajustar a dieta quanto ajustar a medicação, e envolve um controle muito maior. Agora, tem que ter muito cuidado, porque se ela está muito baixa, a criança pode ter lesões, né? Não vai oxigenar bem, pode ter desmaio, pode fazer hipoglicemia, que é uma complicação séria. Eu acho importante ela procurar uma emergência, porque na emergência eu acho que não estou em greve, né? Então, pode ser melhor orientado por um médico de plantão, alguma coisa assim. Vou pedir licença mais uma vez aos convidados, vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje, Dia Mundial do Diabetes, estamos falando sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Uma doença muito importante para que você tenha acesso à informação para ter o diagnóstico precoce, porque não tem cura, mas tem controle da doença e controle também, né? Para se controlar a doença é preciso se preocupar com a sua alimentação. O que é que você vem comendo nos últimos dias, nos últimos anos? Temos aqui uma mesa, né, repleta de alimentos que são saudáveis para você colocar na sua dieta, no dia a dia, tendo ou não diabetes, e também tem alimentos aqui que são vilões. Então, muita atenção
as orientações que serão repassadas a partir de agora sobre alimentação. No caso, para o diabético, o que é que deveria ser evitado ao máximo? É só o açúcar, Luziana? Não, não é só o açúcar não, as massas refinadas também. A gente costuma muito dizer um lema de consumir comida de verdade. Então, comida de verdade, o que é comida de verdade? É o que vem da terra, por exemplo. É um inhame, é uma macaxeira, é uma batata doce, é uma banana comprida. Só que isso também não pode ser consumido, não é só pelo diabético. De uma maneira geral, a gente tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso. Não é só o diabético que tem que ter controle, todos nós devemos ter. Mas o diabético mais ainda, porque ele vai precisar de uma carga menor de açúcar, mesmo derivado dos alimentos naturais, para poder ter um controle da sua glicose. Descascar mais aqui a gente traz exatamente, como alimentação saudável. Descasque mais, desembale menos, ou seja, se você usa mais o alimento fruta, verdura, alimentos que vêm da terra, você inclusive você pode consumir com casca também, você vai ter alimentos mais saudáveis, não é? Não quer dizer que nós não possamos consumir alimentos industrializados. Por exemplo, nós temos aqui o macarrão integral, nós temos aqui o pão integral, não é? Isso pode ser consumido? Claro, pode ser consumido sim, mas com moderação também, associado às verduras, associado à fruta. As verduras, por exemplo, são ricas em fibras, são ricas em sais minerais, em vitaminas, que tudo isso é importante para a nossa saúde e para a saúde do diabético, né? Nós temos aqui a aveia, que também é rica em fibras. Tem uma substância na aveia chamada beta-glucana, que também age como antioxidante e anticancerígeno. Vai estimular o intestino a funcionar melhor, vai diminuir a absorção de açúcar, ou seja, ela funciona como uma esponjinha dentro do nosso intestino delgado, né? Absorvendo mais o açúcar, deixando entrar menos açúcar na circulação. Então, é um alimento extremamente saudável. Agora, fica atento, porque ingerindo muita aveia, né, muita fibra, vai dar uma constipação se você não se preocupa com a hidratação. Se você não consome água, consome muita fibra e não consome água adequadamente, você pode ter constipação. Ou também, se você consome excesso de fibra, você pode ter diarreia. E às vezes o diabético apresenta já alguma alteração, a gente chama de gastroparesia, que é a alteração de trânsito gastrointestinal. Mas nós temos aqui a aveia, nós temos aqui o brócolis, nós temos o chuchu, a cenoura, nós temos as frutas. O que é indicado? Uma fruta em cada refeição. Juntar várias frutas. Tem paciente que diz assim, eu consumo 2, 3 frutas ao mesmo tempo. Isso não é o mais adequado. O mais adequado é consumir uma fruta em cada refeição. Então, por exemplo, uma fruta, mais uma massa, não é? Mais um queijo branco, por exemplo, você já tem uma alimentação, um café da manhã equilibrado. E que muita gente acredita, né, que por ser fruta, por ser saudável, posso ingerir, posso comer muito à vontade várias vezes ao dia. Mas tem muito cuidado com a frutose, né? Frutose, que é o açúcar da fruta. Que é um perigo para o diabético. Em excesso. Em excesso. Né? Então, vamos desmistificar, porque às vezes a gente vê na mídia algumas colocações que não são colocações tão corretas, tão adequadas, porque muitas vezes não é um nutricionista, não é um endocrinologista que fala. Não é? Então, a fruta tem a frutose? Tem, mas pode ser consumida. Então, um exemplo, uma fruta em cada refeição é uma média boa. Agora, quando eu faço suco, eu faço um caldo de frutose. Na hora que eu tiro a fibra, não é? Então, eu só tenho a água e o açúcar da fruta. Então, isso não é bom. O ideal é consumir a fruta ao natural. Corta a laranja, tirou a casca, come com bagaço. A maçã, come com casca. Banana, você vai tirar a casca, mas você pode cozinhar. Banana comprida, você vai cozinhar com a casca, óbvio, né? Tem alimentos que você consegue consumir com casca. A maçã, a uva, por exemplo, né? Você vai consumir com a casquinha também, que também é rica em antioxidantes. São substâncias que ajudam a diminuir a inflamação da própria doença. E como é que o nosso corpo, doutor, ele absorve essa frutose? A gente se alimenta, né? Se for em excesso, essa frutose, por que ela vai fazer mal? Gera calorias, né, ingeridas, e a frutose não é muito bom para, por exemplo, pessoas que têm esteatose hepática. Exato. Porque realmente tem problema, esteatohepatite. A gente, normalmente, quando as pessoas têm gordura no fígado, que é esteatose hepática, ou esteatohepatite, que é inflamação, né? Pelo excesso de gordura, a gente recomenda evitar suco. Mas é de uma maneira geral. Mas a fruta pode ser consumida na refeição, desde que moderadamente. Não tem problema. Agora tem outras coisas aqui, Tem mais coisas. Essa aqui eu gosto muito. Particularmente eu gosto muito da geleia de mocotó. Não sou diabético, né? Faço um uso moderado da geleia de mocotó. Mas para quem tem diabetes, isso aqui pode ser tem muito açúcar. perigoso? Pode, sim. Tem muito açúcar? Pode, tem muito açúcar.
Mas não é forte? Dizem que é Não, forte, não, né? Não. Isso aqui vai nos dar um pouquinho de proteína e vai gerar mais uma carga, um aporte maior de açúcar. Que não é, isso aqui pode ser utilizado em outras situações, mas para o diabético, via de regra, não. A gente não utiliza. Certo? Aqui a gente tem a linhaça, Idoso gosta muito, né, dessa geleia. Os idosos gostam você bastante. também, você não é idoso. Tem muita gente que gosta de geleia. É gostoso, então, né? Vamos seguir Dá para não me complicar mais, né, doutora? Você vai se complicando, porque tem outras coisas aqui, viu? Não, vamos lá. Aí o próximo seria aqui a linhaça. Aqui tem a linhaça, que também é rica em fibra, é rica em ômega 3, não é? Também é um aditivo que a gente pode colocar na nossa alimentação. Consome só ter assim, cuidado. doutora? Pode ser consumido ao natural, associada a uma fruta, pode ser associada por exemplo, a uma salada. E a gente tem que ter cuidado com a quantidade, que varia de pessoa para pessoa, certo? Porque se você consumir excesso também, você pode ter diarreia. Vou mostrar para quem está em casa que não conhece ainda a linhaça. Essa aí é a né? linhaça marrom. Existe a linhaça dourada, que também é muito boa. A gente utiliza mais a dourada. Vamos seguir aqui. O que mais a gente poderia chamar a atenção? Aqui você colocou, tem um biscoito que você gosta também. Um pouquinho, Será que é a escolha do nosso apresentador? Um pouquinho só. Isso não é comida de verdade. A gente não chama isso de comida, né, Luciano? Isso aqui é guloseima. O pacote todo. Isso aqui tem uma quantidade grande de açúcar, de gordura trans. Então, assim, uma coisa é você consumir um biscoito ou 2 biscoitos. Outra coisa é você consumir um pote de biscoito. Geralmente, quando começa, não quer parar. Então, isso aqui não é o mais indicado para ninguém. Para nem diabético, nem diabético, não. Nem quem não tem. O ideal é não comprar. O ideal é não comprar, exatamente. Você não... E principalmente quando se trata de criança. Quando é criança, quem faz supermercado não é criança. Às vezes a gente também não pode privar tudo, não é? A gente não pode ser tão radical. Mas assim, escolha pelo menos um biscoito que não seja recheado. Deixe isso para um final de semana, para um lanche eventual. Mas não ter isso como rotina. Porque quanto mais tempo, né, disposição a esse tipo de alimento, pior, mais consequências. É uma conta, né? Vai somando e depois chega... Todos os alimentos têm caloria. Então, se você achar que pode à vontade, aí se bombardeia. Existe uma coisa chamada poupança de saúde. Sim. É o que você poupou durante a vida. Então, a gente tem que começar a poupar cedo. É um investimento na nossa saúde. Então, se eu começo com o diabetes e a família, é isso. É você ter um padrão de alimentação saudável para a família, porque o futuro vai chegar. E a conta vai chegar também. Se você não poupou, você vai ter um grande prejuízo com as doenças que vão se apresentar na terceira idade. Um líquido que está aqui, né, refrigerante de cola, que vocês também da área de saúde não costumam chamar de alimento. É um produto alimentício. É ultraprocessado, né? É um alimento, na cheio verdade... de quê? Cheio de açúcar. Açúcar, aditivo químico. Quanto mais aditivo químico você joga para dentro do seu organismo, mais o seu fígado vai ter que trabalhar, mais o seu rim vai ter que trabalhar. Então, isso aqui não é para ser usado na nossa rotina, não é? Mesmo os zeros, porque tem muito sódio. Sim. E é verdade, doutor, que o refrigerante, ele ajuda a acumular líquido no corpo? Tem uma retenção tem muito de sódio, líquido? Sim. Então, o hipertenso, por exemplo, não deve tomar, principalmente a diet, né? A dietética, porque é muito sódio. Aí você tem aumento do volume plasmático e você tende a piorar a hipertensão. Exatamente. E muita gente não imagina que tem sódio porque é adocicado, né? Exato. Acredita que o sódio é salgado por conta do sal. Exato. Aí que está a armadilha, né? Aí que está a armadilha. Que não é uma armadilha, obviamente, a gente não está dizendo que a indústria faz a coisa para nos prejudicar, mas a indústria está aí para oferecer produtos e produtos e produtos. E a gente não olha o tem rótulo que aprender, às vezes, né? aprender a ler rótulo, procurar consumir alimentos que tenham menos conservantes, alimentos que tenham mais fibra, né, porque vai ajudar. E iogurte natural? Está liberado? Não, você pode utilizar também. A questão de estar liberado, é liberado dentro de uma parcimônia, óbvio, né? Porque também se você consumir muito iogurte, você vai estimular muito seu intestino. Você pode fazer diarreia. Então, a gente também tem que ver. Como cada caso é um caso, mas de uma maneira geral, a gente pode utilizar o iogurte, sim, como um dos componentes da alimentação, assim como o queijo branco, né? Queijo branco também pode. Tem muita gente que gosta de misturar uma fruta com o iogurte natural para ficar com um sabor agradável. Pode, não tem problema, pode ser associado. Opção, né? Pode ser essa associação. Ameixa. Ameixa, olha, as frutas secas, né? Aqui a gente tem ameixa, fruta cristalizada e tem a passa. São frutas que você desidrata, vamos mudar aqui a arrumação. Você desidrata
Quando você desidrata, você perde água. Então, você vai concentrar mais açúcar. Então, 100 gramas de ameixa seca tem muito mais açúcar do que 100 gramas de uma ameixa fresca. Então, a ameixa fresca eu posso. Já a ameixa seca eu devo evitar. Né? Porque ela tem mais açúcar. Tem mais açúcar. Frutas assim como as frutas cristalizadas também. Né? Concentração maior. E a passa também. Também tem uma concentração maior. Ah, eu tô vendo aqui na mesa o queijinho branco. Sim. As pessoas colocam ali no fogo para esquentar um pouco e depois colocam um pouco de mel. Mel de engenho em cima. O mel é bem típico da nossa região. Sim. Principalmente mel de engenho. Né? É açúcar também. A gente tem que entender que isso é açúcar. Não é porque é líquido que não é açúcar. É açúcar. Ele vai se transformar lá dentro do nosso organismo em açúcar. Vai virar açúcar, como todo e qualquer açúcar. Açúcar cristal, açúcar branco, açúcar demerara, açúcar mascavo, mel de engenho, mel de abelha, mel de amido de milho. Enfim. É açúcar do mesmo jeito. Vamos falar mais uma vez sobre o pão, né? A gente falou, assim que abriu a mesa, né? A gente falou sobre o pão, a gente volta a falar sobre ele. O pão realmente é um grande vilão, né, Luciano? O pão branco, as massas refinadas. Aí, no caso, não é só o pão, né? Eu falo de massas refinadas de maneira geral. Elas são... Isso aqui começa a se transformar em açúcar na boca. Né? Na saliva, a gente tem uma enzima chamada pitialina, esse nome bonitinho, que ela começa a fazer uma pré-digestão. Então, quando você engole o pão branco, você já está engolindo uma carga de açúcar. Né? E ainda mais porque ninguém come, né, o pão branco, só o pão. Tem que ter alguma coisa ali, porque o pão seco é difícil. Não, mas aí você pode associar um queijo branco, você pode associar o ovo. Sim. O ovo não está aqui, mas o ovo é muito bom. O ovo é um alimento que contém colina. Colina é uma substância do complexo B que vai atuar nas membranas cerebrais. Tem zeaxantina, que é um pigmento também que atua na prevenção da degeneração macular da vista. De uma maneira geral, o ovo também é um alimento muito bom. E assim, é mais em conta do que o queijo. Sim. E até está bem barato atualmente. E é uma proteína também. É uma proteína, né? De excelente qualidade, de alto valor biológico. É uma proteína que ela equivale à proteína da carne. Por último, para a gente encerrar, né, mais uma vez, vamos falar sobre o macarrão integral. Tem muita gente mandando perguntas para a nossa produção, perguntando sobre o macarrão integral. Pode-se usar? Integral, arroz integral, pode ser consumido, sim. Pode. O próprio macarrão, mesmo que ele não seja integral, porque, de qualquer forma, é um produto que é um pouco mais caro. Se você consegue colocar com uma quantidade menor, mas associando com uma salada boa, uma salada de folha, jogando fibra, você consegue retardar a absorção do açúcar do macarrão. Quando você associa fibra, você ajuda muito a diminuir a absorção da glicose e ajuda muito a diminuir também a absorção das gorduras. Ela funciona como uma esponjinha, né? Absorvendo, tirando o excesso de gordura, o excesso de açúcar. Então, quando a gente fala integral, a gente tem que pensar em fibra. Aí tem gente que deixa de comer pão e vai comer só tapioca ou só cuscuz. É massa refinada do mesmo jeito, tem que associar a fibra. Eu até dou receita aos meus pacientes, ensinando como fazer um cuscuz que leva aveia, que leva cenoura ralada. A tapioca a gente recomenda polvilhar com aveia, ou com chia, ou com linhaça, porque vai ajudar a diminuir essa carga glicêmica, esse índice glicêmico. Esse poder que o alimento tem de aumentar a glicose. Mas eu gostaria de dar a palavra a Luciano, porque só eu falei. Não, eu queria saber se você quer complementar com alguma coisa. Eu falo muito, mas eu quero lhe deixar à vontade também. O problema aí com o macarrão a mesa é nossa. Também um molho, né? Tem, sim, um molho bem lembrado, bem lembrado. Você pode usar um molho de tomate, um molho mais leve, né? Então não tem problema. Tem gente que faz molho assim, chá de tomate e margarina ou manteiga. Isso é molho de preguiçoso. A gente pode fazer um molho caseiro que não dá tanto trabalho e que é saudável. Mas muito bem lembrado a questão do molho e queijos também, né? Também. E aveia, eu gosto muito de usar aveia com leite natado, adoçante e canela por cima. A canela é termogênica, então dá uma dica aí boa, né? E quem não gosta de aveia, por exemplo, quando a gente fala aveia, a pessoa pensa que é só papa, né? Sim. Mas pode fazer como o Luciano está dizendo, misturar com leite, colocar canela, colocar em cima de colocar com fruta. Eu consumo muito com fruta. E consumo, por exemplo, a gente tem um prato muito típico, né? Na nossa região, que é o cozido. Sim. E às vezes o paciente quer comer, mas doutora, farinha de mandioca, realmente, você substitui pela aveia fina, a farinha de aveia, e fica com o mesmo sabor. Fica muito gostoso. E você diminui aquela carga de massa refinada. Da frutose que a gente falou, né, no começo do bloco, a gente falou sobre que é o açúcar encontrado nas frutas. Tem um assim que concentra um maior número de frutose?
Tem E tem uma frutas que tem pouca? Não, por exemplo, frutas que a gente chama até frutas tipo seco. A gente tem duas aqui, banana e uva, né? Elas têm um teor maior de frutose. Mas não são proibidas, não. A gente recomenda usar, geralmente, nas minhas orientações, eu coloco uma vez por dia. O paciente escolhe, geralmente escolhe banana, porque é uma fruta típica. Essa banana é enorme, né? Essa tá grande. A banana é grande. Quando é uma banana muito grande, às vezes a gente recomenda fazer metade. Separa, né? Coloca na geladeira a outra e consome em outro horário. Muita gente, no dia a dia, né, corrido, doutor, às vezes passa uma alimentação e substitui, né, na segunda alimentação que vai fazer do dia, às vezes tenta compensar o que não comeu logo no começo da manhã, por exemplo. É saudável fazer isso ou a gente precisa seguir assim à risca as alimentações? Não, porque tem principalmente um com o número de diabético, calorias, né? Por dia. Aí você é diabética, principalmente quando é insulina dependente, você tem, porque toda vez que você come alguma coisa com mais teor de carboidrato, somente açúcar, então você tem um pico de glicose muito alto. Então, aí você, para evitar esses picos, que é o perigoso, é o perigo, quando você tem realmente os problemas maiores cardiovasculares exatamente com essa oscilação, então evitar realmente uma alimentação com maior quantidade de carboidrato. O ideal, a gente tem assim, né, aquela história, eu tenho que comer de 3 em 3 horas, isso é correto, isso não é mais, né? Hoje existem estratégias que se fazem, né, que se utilizam para pessoas que querem perder peso, não estou falando de diabéticos. E aí se faz, muitas vezes faz só 3 refeições, ou faz um período de jejum maior, mas isso não se aplica ao diabético. Então, dentro do processo de reeducação alimentar, ainda prevalece a máxima, comer a cada 3 horas, dentro do processo de reeducação alimentar. E para o diabético, como o Luciano bem lembrou, que faz uso de medicação, faz uso de insulina também. Certo? Então, assim, existe esse cuidado. E bem lembrar também, né? É bom a gente lembrar para quem está em casa que o seguinte, a alimentação a gente falou aqui, né? A grosso modo, né? Falamos no geral. E é muito importante quem está em casa que procure uma nutricionista. Você recebeu um diagnóstico agora há pouco do diabetes, procure, não vá só pesquisar na internet. Na internet tem muita coisa boa, mas também tem alguns mitos que podem atrapalhar você que está em casa. Então, recebeu o diagnóstico, procure a nutricionista, porque o cardápio, ele é individualizado. A gente falou aqui o que pode, o que não pode, mas cada um reage de uma forma, né? Não existe só o diabetes na pessoa, existe a pessoa, existe o ser humano que tem várias características inerentes a cada um, não é? Então, a gente tem que avaliar individualmente. E a gente tem tido muito problema com as pessoas que vão buscar ajuda na internet, porque a gente tem pessoas que nunca nem passaram numa faculdade de saúde e se arvoram em dar conselho, em orientar, em prescrever. Isso é totalmente errado. Não se deve fazer isso. E é bom a gente realmente, isso é muito importante, porque o que a gente está vendo aí, pessoas ditas nutrologia, nutrólogos, ou medicina ortomolecular, ou de envelhecimento, o que seja. Então, esse pessoal envereda justamente para prescrever uma dieta, que na verdade a melhor dieta que tem é que você não suprime nenhum tipo de alimento. Tem a carboidrato, tem a lipídio, tem a proteína, mas o pessoal às vezes fica só com a dieta hiperproteica, só proteína, tira glúten de todo mundo, não sei porquê, não tem nada na literatura para dar suporte a isso. Tira o leite derivado, porque também não tem nada na literatura. Inclusive, tem estudos, né, mostrando diminuição de expectativa de vida com dietas muito pobres em carboidrato. A gente tem que ter muito cuidado, minha gente. Muito cuidado, porque a gente está vivendo uma verdadeira... Não, tá uma loucura. Loucura nesse sentido. Você agora usou a expressão correta. E que nós, profissionais de saúde, profissionais que agem com seriedade, com responsabilidade, estamos muito preocupados. Esse negócio de jejum intermitente, eu fazia spa antigamente, colocava 100, 150 pessoas num hotel, a gente fechava o hotel, fazia um jejum, quase jejum, né, 400 calorias e tal. Mas ao longo do tempo eu vi que a gente estava perdendo tempo, porque você bate, perde peso, depois repõe perde muita água, né? E esse efeito sanfona também é perigoso. Muito ruim. E sem contar que você agora falou, você colocar no spa, mas com um médico acompanhando. As pessoas estão fazendo sem nenhuma assistência. Sem nenhum, e não foi, você vê aí, morreu, morte súbita. A pessoa infartou, ninguém sabe. Quando você vai ver, eu já tive vários assim, que a gente fui pesquisar, que as pessoas estavam fazendo coisas que realmente não eram mais adequadas para a sua saúde. Vou pedir licença mais uma vez aos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais informações. Até já!
Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, vamos juntos conferir aqui as oportunidades para hoje. 5 vagas para ajudante de obras, 5 oportunidades. Exigência: que você tenha ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário. 5 vagas para ajudante de obras. Vamos a mais vagas de emprego. Agora tem 2 vagas para assistente de vendas, 2 oportunidades. Exigência: que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.000. Vamos a mais oportunidades, olha só. Uma vaga agora para agente de ação social, uma oportunidade, ensino médio completo, experiência não exigida, salário R$ 1.490. E essa vaga ela é exclusiva para pessoas com deficiência, uma vaga para agente de ação social. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, telefone para contato, pega aí papel e a caneta, anote o número 3355-2900, 3355-2900. A você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos seguir agora para responder a sua dúvida. Você que ligou para a gente, deixou uma pergunta, acessou o WhatsApp, mandou também sua dúvida. Atenção que vamos respondê-la a partir de agora. Temos aqui a primeira pergunta da Josefa Maria, ela que mora em Beberibe, tem 76 anos. Josefa quer saber o seguinte: a glicose dela deu 99 e o colesterol 218. Vivo na dieta, consumo 1 kg de açúcar demerara por 20 dias. 2 colheres de sopa de aveia todos os dias e leite desnatado. Estou fazendo correto? O que é que eu devo melhorar? Josefa Maria de Beberibe, 76 anos. Josefa, esse açúcar demerara aqui não está legal. E você consome muito açúcar, 1 quilo em 20 dias. Eu retiraria esse açúcar, continuaria com a aveia, com leite desnatado. E assim, estimularia mais o consumo de frutas e de verduras, não é? E, por exemplo, feijão, arroz integral, inhame, macaxeira, tudo isso pode fazer parte do seu cardápio. Agora, esse açúcar demerara aqui não está bem. Realmente não é o mais adequado. O ideal é que você não consuma essa quantidade tão alta de açúcar. O ideal é que não consuma açúcar, não é? O nível da glicose, doutor, 99 e colesterol 218. Para uma pessoa de 70 e poucos anos, ela está realmente no limite, né? Agora, faltou aí, o que é também importante, se houver condições, ela dá uma caminhada, uma andadinha, pelo menos de meia hora, assim, 3, 4 vezes por semana, e ajudar muito. Ela também não disse se tem excesso de peso, né? Vamos à próxima pergunta, dúvida da Josefa respondida. Ana Cláudia, o R7 Várzea, tem 43 anos. Ana Cláudia quer saber o seguinte: existe algum medicamento para prevenir o diabetes? A melhor prevenção que tem é justamente modificar o estilo de vida. Esse está provado mais do que nunca. Mas se usa muito também a metformina, né? Então a metformina é uma droga que há essa evidência que facilita a ação, porque geralmente esses pacientes têm resistência à insulina, tem insulina alta, então a absorção é maior, você engorda mais. E a metformina facilita justamente o uso de a glicose realmente penetrar na célula e normalizar a glicose. Entende? Mas o estilo de vida é o mais importante, você pode fazer o uso de metformina, que também é muito bom. E mudar a alimentação, né? Se a alimentação não está sendo saudável, vamos mudar. Exatamente. Variar. O ideal é que você mude realmente a alimentação, faça atividade física. E assim, já está provado que pelo menos meia hora de caminhada, desde que a pessoa não tenha nenhum impedimento de saúde, né? Porque às vezes tem pessoas que não podem caminhar, que tem impedimento de saúde. Mas se a pessoa não tem impedimento de saúde, meia hora de caminhada todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, já é de bom tamanho para você prevenir muitas doenças. Próxima dúvida? Não, à vontade, doutor. Antes da pergunta. É importante
falar, agora eu perdi isso. É que, para prevenir também a atividade física, agora, se o paciente tiver algum perda de peso, algum excesso de peso, 5, 10% do perda de peso faz uma melhora espetacular. Então, não precisa ficar esquelético, 20, não. 30 quilos, né? Entendeu? Então, 5 a 10% de perda de peso lhe dá realmente um benefício em termos de saúde terrível. Vamos à próxima dúvida. Chegou aqui mais pergunta. Jair Galvão, do Jordão Alto, tem 47 anos. Ele quer saber o seguinte: a idade e a alimentação rica em massas pode desencadear o diabetes? Jair Galvão tem 47 anos. É carboidrato, né? Eu estou achando que ele está ingerindo mais carboidrato, que realmente excesso de carboidrato. Ele deve consumir muita massa, né? Entendeu? Porque vira açúcar. Carboidrato vai virar açúcar. Vai virar. Exatamente. Carboidrato é açúcar. A massa tem o carboidrato, ele vai ser quebrado dentro do organismo, no processo de digestão, e vai se transformar em açúcar. E aí, se ele consome muita massa, ele pode também ganhar peso, e pelo excesso de peso ele pode desencadear o diabetes. E a gente lembra, né, que esse fator da idade, o nosso metabolismo ele vai trabalhando vai de forma diminuindo menos. A idade por si só não quer dizer, você tem velhinhos que têm 90 anos de idade e não são diabéticos, né? Mas a idade em si não seria só um fator, mas é o conjunto. Sim. Vamos ver a próxima pergunta. Temos outra dúvida. José Márcio de Rio Doce, Olinda, tem 38 anos. Ele quer saber o seguinte: como posso saber se tenho tendência para desenvolver o diabetes? O estilo de vida, se ele é muito sedentário, o que ele come, quer dizer, se ele come realmente muito carboidrato, é isso que a gente estava falando, quer dizer, excesso de peso, então, pelo amor de Deus, a obesidade para isso é terrível. 80%, 90% do pessoal tem excesso de peso. Ele pode e fazer história familiar, né? É uma coisa que a gente tem que saber se tem história familiar. Porque história familiar realmente aí é uma genética muito grande. Ele poderia dosar também a glicose, né? Lógico que depois de 40 anos é bom você, pelo menos uma vez por ano, ver como é que está essa glicose. Ele tem 38. Próxima pergunta, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Walter Barbosa, Pau Amarelo. Caramba. Tem 71 anos. Ele fala que a glicose deu 280. O que devo fazer para diminuí-la? Aí, primeiro procurar um médico, né? Eu tenho que procurar. Ele tem que realmente ter um segmento médico e que provavelmente vai encaminhar aquele negócio, nutricionista. E tem que ter um tratamento aí multidisciplinar. É porque assim, a glicose 280 já mostra... 100, né? 99. 99. 280 já caracteriza mesmo. Eu acredito que ele pode até repetir o exame, mas 280 já caracteriza ele como diabético. Então, ele precisa primeiro de procurar um médico para poder fazer uma avaliação melhor e entrar com medicação. Para diminuir tem que ser medicação, medicação além do que a gente já dieta. falou, né? Qualidade de vida, se preocupando com a alimentação, com atividade física e aí com a idade dele, 71, 71 não é? anos. Então, a gente tem que adequar a mudança do estilo de vida dele à idade que ele já tem. Sim. E se ele já tem outras comorbidades envolvidas. Porque se você começa a ingerir muito carboidrato com 280 de glicose, você pode entrar em coma diabético, você pode entrar em coma hipermolar, entendeu? Então, não estou falando medo, não, apenas a possibilidade. Né? Agora tem a pergunta do Fernando Costa, ele que mora em Santo Amaro, tem 72 anos e ligou para a gente falando o seguinte, que tem pedra na vesícula e o que devo consumir para diminuir as dores e quais alimentos poderiam melhorar esse problema. Ele aproveitou aqui a oportunidade com um endocrinologista e uma nutricionista, dois profissionais competentíssimos que estão nos ajudando hoje aqui no programa. Vamos auxiliar aqui o nosso telespectador. Pedra na vesícula, que é muito frequente, é indicação cirúrgica, entendeu? Aí tirar a vesícula. Entendeu? Mas em termos de alimentação... É diminuir gordura. Não consumir fritura, nada é alimento gorduroso. Porque a pedra pode se movimentar e pode até romper. Por isso, procurar um médico, né, também. Roger de Souza, de Jaboatão, tem 42 anos. Ele pergunta o seguinte: a disfunção hormonal pode estar relacionada ali com o diabetes? Será, doutor? Por exemplo, esse pessoal que está fazendo uso inadequado de anabolizantes é terrível. Isso aí leva a uma resistência à insulina muito grande. Hormônio de crescimento que está sendo feito também muito, também leva a uma resistência à insulina muito grande. Então, o uso inadequado de hormônio, de qualquer hormônio, é totalmente contraindicado. Então, realmente, você tem que ter muito cuidado, porque está virando moda. Se ele abre a internet, então, é uma loucura. É verdade. Qualquer pessoa compra.
Próxima pergunta, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: eu posso ter diabetes através de um medicamento? Ela diz aqui o nome comercial desse medicamento. Tem relatos disso, doutor? Sim, rapaz, ela tem tendência a ter diabetes, então, por exemplo, corticoide, a gente tem que ter muito cuidado, porque se a pessoa tiver alguma tendência a diabetes, a glicose vai subir. Então, é um bem usado frequentemente e a gente tem certeza que ele faz mal. Algumas drogas podem fazer realmente elevar a glicemia. Se é um uso por uso temporário, não é? Então, não tem tanto problema. Se a pessoa vai usar continuamente, tem que conversar com o médico. A pergunta agora é do Júlio, ele que mora em Camutanga, e diz que o filho dele de 6 anos fez o exame e deu 99, e ele está muito preocupado. Quer dizer, está no limite, né? No limite, uma criança de 6 anos está com limite de adulto. Tem que ir ao pediatra dele. Pediatra e ver como é que está a alimentação dessa criança, da família, né? A alimentação da família. Por falar em alimentação, o Rafael, que mora em Dos Carneiros, quer saber o seguinte: um reforço. Quais os alimentos que podem causar o diabetes? Não existe alimento que cause diabetes. Existe alimentação inadequada que pode levar ao diabetes. Então, o excesso de açúcar, o excesso de massas, a falta do consumo de frutas e verduras, o excesso no consumo de refrigerantes, isso sim. Não existe um alimento que cause diabetes, mas é o conjunto do que você está fazendo. A pergunta agora vem lá de Pau Amarelo Paulista, Daniele. Daniele fala o seguinte: vocês estão falando de coisas que eu desconhecia. Que bom, né? Que você agora está sabendo por conta dos profissionais que explicaram, né? Ela fala sobre, principalmente referente aos sintomas do diabetes. Muita coisa ela não sabia. A mãe dela tem o diabetes, os tios maternos também. Ela está muito preocupada. Tem 39 anos, pesa 72 quilos e tem 1,56 m de altura. Está no sobrepeso. Ela fala que dorme bem e não sente, né, o que foi descrito, né, os sintomas descritos. Mas as irmãs sentem muita dor de cabeça e são muitíssimas estressadas por conta dessa situação. O que a gente poderia falar aqui para Daniele? Daniele tem uma história familiar importante, né? Tem mãe diabética, né? Tios maternos diabéticos. Daniele está com sobrepeso. Ela precisa realmente trabalhar a alimentação dela, observar dentro do que a gente conversou, acho que é o geral que ela pode tirar um pouquinho, né? De informação e ver a possibilidade de praticar alguma atividade física, né, Luciano? Acho que ela tem que perder, como a gente falou, de 5 a 10% de peso, já dá uma melhorada boa. E quando você perde de 5 a 10%, com certeza, quando você for ver o resultado, né? Estudos mostram melhora de glicemia, melhora de pressão, de controle de pressão arterial, né? Melhora de dores articulares. Colesterol, nível lipídico. Diminuição de gordura do fígado. Uma dúvida que se repete aqui por vários telespectadores: como é que sei que tem o diabetes? É um simples exame que se tem o diagnóstico? A glicemia, pelo menos 2 vezes, repetida e dando acima de 125, então já se classifica como diabetes, entendeu? Aí daí para frente é só crescimento. Vou pedir licença agora aos convidados. No começo do programa a gente fez uma pergunta, a nossa enquete do dia. Hoje a pergunta foi a seguinte: você se preocupa com a alimentação para prevenir o diabetes? 65% das pessoas que ligaram para a gente e participaram responderam que sim, que tem essa preocupação. 35% responderam que não, ou que ainda não, né? Porque tivemos aqui uma verdadeira aula sobre alimentação e sobre também o que é que provoca o diabetes e como se faz o tratamento. Então, Deus queira, né, que na próxima oportunidade esse número mude, que mais pessoas estejam preocupadas em prevenir o diabetes. Reta final do programa, é o momento de agradecer aqui aos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Luciano Teixeira, endocrinologista, muito obrigado. Último recado, doutor. Obrigado mais uma vez a você. Apenas salientar que hoje é o dia mundial do diabetes, porque foi exatamente o nascimento de Banting. Foi Banting Best que descobriu a insulina em 1921. Então, a Organização Mundial de Saúde colocou exatamente nesse dia. Muito obrigado. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Também queria agradecer a Luiziana Lamour, ela que é nutricionista. Muito obrigado. Último recado, fique à vontade. Eu é quem agradeço em poder participar de um programa tão elucidativo e dizer que mudar a alimentação não é uma coisa tão simples, mas que é possível e que hoje a gente tem muitos recursos para trabalhar melhor a qualidade de vida através de uma boa alimentação e trabalhar com a família. Mais uma vez,
muito obrigado. Voltem Obrigada mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. E não se esqueça que amanhã tem assunto do dia às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço, um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!